Senhor, veja como partilha o pão, a fome passa, eu, Senhor, Senhor, veja como partilha os peixes, a fome passa, eu, Senhor. O Pedro lançaire, direto, Pedro lançaire, direita. Eu, Senhor, veja como partilha a palavra, a crise passa de Angola. Eu, Senhor, veja como partilha a palavra, a dor passa de Angola. Queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo comum nos convida a meditarmos das aparições de Jesus e as consequências das suas aparições na vida e nas atitudes dos seus discípulos. Hoje estamos meditando a aparição no lago de Tiberíades, que acontece numa altura em que os discípulos estavam desesperados lá nas suas casas da Galileia, voltados da missão que faziam com Jesus depois que o Mestre foi morto, sepultado e desaparecido o Mestre. Então entraram numa crise profunda porque tudo se perdeu, todos os sonhos ficaram frustrados. Então total desespero, esquecimento. Assim voltaram para suas casas, tentavam recomeçar a vida antiga que já praticavam, a pesca. Então Pedro e os seus irmãos pensaram a ir pescar. Disse Pedro: vou à pesca, e os outros disseram: vamos contigo. E lá no mar entraram procurando pescar a noite inteira, mas não apanharam nada. Na madrugada, quando voltam da pesca, aparece Jesus e pergunta-lhes: rapazes, tendes alguma coisa para comer? Os discípulos respondem com o rosto abatido: não. E Jesus, sentido dos seus sofrimentos, disse-lhe: lançai as redes à direita e apanhareis. No mesmo instante, procuraram realizar aquilo sob o conselho de Jesus.
e, tendo lançado as redes, conseguiram muitos peixes. O Evangelho diz-nos que foram 153 grandes, para não contar os pequenos. E então, tendo sentido este milagre, o discípulo mais amado falou a Pedro: é o Senhor. Os olhos do discípulo mais amado se abriram e ele consegue reconhecer o seu Senhor, o seu Mestre, a quem tanto amava. E Pedro, tendo ouvido que era o Senhor, Pedro pegou a sua veste, a sua túnica e se vestiu, e no mesmo instante lançou-se ao mar, indo ao encontro de Jesus. Pedro, que se encontrando do seu Senhor, ficou seguro, então se lançou nos mares, sem medo de naufragar, sem medo de se afogar. E navegou os mundos difíceis, os mundos escuros, porque tinha segurança, acreditava que seu Senhor, que estava vivo, com ele tudo podia fazer, sem temer nada. E essa é a mesma coragem da infusão do ressuscitado que Cristo, da infusão do ressuscitado que Pedro toma na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos. Ele sabe que seu Mestre ressuscitou, então mesmo se interdito, mesmo se perseguido e calado por gentes, Pedro não aceita e continua a anunciar. Diz ele ao sumo sacerdote: é melhor obedecer a Deus que aos homens. Nós não podemos nos calar, devemos anunciar aquilo que Deus realizou em Jesus Cristo. Aquele que vos matastes, Deus o ressuscitou e o colocou à direita do seu trono. E João continua na segunda carta: irmãos, irmãs de diversas igrejas, eu aqui em Patmos estou vendo, estou contemplando, ouvi as vozes angelicais, louvando a Deus sentado no trono, louvando o Cordeiro que foi imolado, ressuscitado e subido para o céu. Ele se tornou digno de honra, de poder e de glória. Ele é o único que pode abrir o livro selado, porque soube andar contra as dificuldades deste mundo e derrotou todos os poderes mundanos, inclusive a própria morte. Este Cristo que é nosso Mestre. Caros irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra é riquíssima em nossas vidas. Tal como ontem Jesus chamava os seus discípulos à beira-mar, hoje nos chama também a nós, à beira dos nossos mares, deste mundo tão escuro, deste mundo que apresenta muitas dificuldades, frustrações, estresse, que apresenta intrigas, invejas, ódios. Esse mundo que nos apresenta tantos obstáculos, ele nos pergunta: rapazes, tendes apanhado alguma coisa para comer?
Tendes apanhado alguma coisa para resolver as suas situações financeiras, as suas situações psicológicas, as suas situações familiares, as suas situações intelectuais, as suas situações acadêmicas, as suas situações empresariais? Tendes apanhado alguma coisa para as suas situações religiosas, para as suas relações, para os seus conflitos? Eu creio que muitos de nós responderiam não. Muitos de nós responderiam: Senhor, precisamos da tua instrução, precisamos do teu conselho. E hoje, como ontem, Jesus também nos aconselha a reorganizarmos os programas. Isso significa relançar as redes. Nos convida a jogarmos novamente as redes, quer dizer, nos convida a tentarmos mais uma vez a sorte, a reprogramarmos tudo aquilo que já tentamos várias vezes, a fazermos de um outro jeito, de uma outra maneira, a voltarmos a tentar a sorte. E a pedido de Jesus, isso pode dar certo. E uma coisa Jesus pede como fez com os seus discípulos: uma vez que isso saia certo, o que devemos fazer é ir ao encontro dele, que ele nos chama. Ele caminha conosco. Precisamos também reconhecê-lo na noite escura do mundo. Precisamos ser como João, entre tantas dificuldades, saber contemplar, saber reconhecer ele. Está nos nossos caminhos. Ele nos dirige, ele nos aconselha, ele nos molda para que possamos caminhar no caminho, possamos caminhar, trilhar as veredas e sabermos chegar à meta. Ele preparou uma refeição boa, um peixe assado, o pão assado, e diz: vinde comer. Mas, para que possamos chegar lá, precisamos carregar alguns peixes, isto é, precisamos carregar alguns elementos, precisamos carregar alguns contributos nossos que possamos arrachar deste mundo. No domínio da espiritualidade, precisamos converter algumas almas, precisamos evangelizar. No domínio acadêmico, precisamos conseguir alguma formação, precisamos conseguir algum perfil. No domínio psicológico, precisamos equilibrar, precisamos ter uma boa mente. No domínio sociopolítico, precisamos dar contributo às nossas sociedades para que sejam sadias, para que enveredem nas políticas públicas que respeitem as dignidades das pessoas, que construam um mundo feliz, habitável para todos os seres. Enfim, em vários outros domínios, o Senhor nos chama a que contribuamos com nossas ideias, com nossos pensamentos, com nossas vidas, com os nossos atos concretos de moral socio-católico, socio-religioso, não importa de qual profissão. O Senhor nos chama a irmos ao seu encontro. E João, que o vislumbra, nos convida a ver ele lá diante de Deus. O Senhor nos chama a irmos ao encontro da Assembleia Angelical, aquela assembleia que celebra e vivencia essa liturgia cósmica linda, onde os anjos
os milhares de milhares, os anciãos, os quatro viventes, enfim, as criaturas dos céus, as criaturas da terra, as criaturas que se encontram nos abismos, todos louvam o Cordeiro porque triunfou de todas as injustiças mundanas e se encontra junto do Pai. Temos a sorte de Ele nos defender. Ele é o único capaz de abrir o livro que tem a página que salva-nos, o livro que permite-nos entrar na vida eterna. Que o Espírito de Cristo ressuscitado nos ajude a sempre caminharmos na alegria, apesar das perseguições, a sempre sermos homens e mulheres valorosos, corajosos, que procurem dar testemunho de Cristo, não importa em que situação. Ante a luz do Verbo e o Espírito da Graça, afaste as trevas do pecado e a noite da incredulidade, e viva o coração de Jesus nos corações de todos os seres. Eu, Senhor, veja como partilha a palavra, a crise passa, eu, Senhor, veja como partilha a palavra, as dores